Condição de alinhamento de 3 pontos. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Se 3 pontos distintos, lembrando, pontos distintos é sinônimo de diferente, né? Se 3 pontos distintos A, B e C, eles são colineares, então o determinante formado por suas coordenadas é igual a zero. Colineares é sinônimo de pertencer à mesma reta. Pertencer à mesma reta. Muito bem. Então aqui está dizendo que se eu tenho 3 pontos diferentes, né? Um ponto A, coordenada x1, y1. O ponto B, coordenada x2, y2. E o ponto C, coordenada x3, y3. Se eles são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta, então, consequentemente, o determinante calculado por suas coordenadas ele é igual a zero. Ok? Então, como a gente calcula esse determinante, né? Na prática, como a gente faz essa conta para verificar? Então, a gente tem um método de calcular esse determinante. Um dos métodos é o método de Sarri, ou Sarros, alguma coisa nesse sentido. Então, ele consiste em, aqui nós vamos multiplicar esses valores. Então, aqui eu vou ter x3 vezes y1 vezes 1. Então, eu vou ter x3 vezes y2 vezes 1, né? Mais y3 vezes 1 vezes x1, eu vou ter x1, y3, mais 1 vezes x2 vezes y1, x2, y1, menos, agora eu vou multiplicar aqui, esses aqui e esses aqui. Então, eu vou ter x1 vezes y2 vezes 1, tem x1, y2. Mais y1 vezes 1 vezes x3. Então, eu vou ter x3, y1. Mais 1 vezes x2 vezes y3, x2, y3. Isso tem que ser igual a zero. Então, aqui eu vou ter x3, y2, mais x1, y3, mais x2, y1. Aí, lembrando que aqui a gente aplica a regra de sinais. Então, aqui eu vou ter menos x1, y2, menos x3, y1, menos x2, y3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, fazendo esse cálculo aqui com as coordenadas dos pontos, a gente vê que esses pontos eles serão alinhados se toda essa conta der zero, ok? Bom, vimos na primeira explicação que se os pontos A, B e C eles estiverem alinhados, então o determinante formado pelas coordenadas dos seus pontos, ele dá zero. Então, o que vamos ver aqui agora é a volta. Então, se os pontos A, B e C estiverem alinhados, então isso quer dizer que o determinante formado pelas coordenadas dos seus pontos, eles dá zero. Agora, nós vamos verificar se o determinante for zero, então os pontos A, B e C
eles estão alinhados. Essa é a recíproca do que a gente falou anteriormente, ok? Então, aqui, se o determinante, né, for igual a zero, né, em que A, B e C, então, os pontos A, B e C eles são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Lembrando que esses três pontos, A, B e C, tem que ser pontos distintos, ou seja, tem que ser pontos diferentes. Vamos resolver um exemplo? Vamos resolver um exemplo, né? Então, observe que os pontos A, B e C, eles são pontos distintos. Por quê? Suas coordenadas são todas diferentes. Então, se eles têm coordenada diferente, eles são pontos distintos. Então, eu tenho que A, B e C são pontos distintos. Pontos distintos. Ok, então já verifiquei que os pontos são distintos e agora quero verificar se eles estão alinhados. Então, pela propriedade que vimos anteriormente, basta que o determinante formado por suas coordenadas ele seja igual a zero. Então vamos lá. As primeiras coordenadas são do ponto A. Menos 2, menos 1, depois a de B, 0 e 3 e por último a de C. 2 e 7. Então, montamos aqui uma coluna de uns e escrevemos as coordenadas, repetindo as duas primeiras colunas aqui. Então, eu vou ter menos 2, menos 1, 0, 3, 2 com 7. Então, está aqui, montamos o nosso determinante, né, a forma para calcular esse determinante. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou multiplicar menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Agora, menos 1 vezes 1 dá 1, menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Agora eu faço 1 vezes 0, vezes 7, isso dá 0. Então, mais 0. Menos, agora eu farei 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 dá 6. 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos 2 dá menos 14. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Então, mais 0. Então, agora aqui eu vou aplicar a regra de sinais para retirar o parênteses aqui. Então, eu vou ter menos 6, menos 2, mais 0 não precisa repetir, né? Menos com mais dá menos 6, menos com menos dá mais 14, e com 0 não precisa terminar, né? Então, aqui eu tenho menos 6, menos 2, menos 6, soma e mantém o sinal. 6 mais 2, 8, 8 com 6, 14, mais 14, então 14, menos 14 mais 14 dá 0. Então, portanto, os pontos A, B e C estão alinhados, porque o determinante das suas coordenadas deu exatamente igual a 0. Vamos fazer a demonstração. Bom, vamos agora à demonstração daquela fórmula do determinante, né? Então, temos a seguinte situação. Eu quero saber a condição de alinhamento, né, de 3 pontos e vamos verificar o seguinte. Para que 3 pontos distintos estejam alinhados, suas coordenadas devem obedecer a uma condição que será deduzida com a utilização dessa figura abaixo, na qual tem um ponto A, B e C, né, com as coordenadas x1 e y1 para o ponto A, x2 e y2 para o ponto B, x3 e y3 para o ponto C, se eles estão na mesma reta.
Então, observe que na figura, os pontos A, B e C estão sobre uma mesma reta. Então, daqui a gente observa a seguinte coisa. Eu tenho aqui formado dois triângulos retângulos. O triângulo ABD, que é esse primeiro aqui, e tem o triângulo BCE, que é esse segundo triângulo aqui. Então, eu vejo que eu tenho dois triângulos retângulos, né? E esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Observe esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses dois ângulos eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Por quê? Veja que aqui eu tenho três retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se eu tenho essa situação, eu tenho que esse ângulo aqui em A e esse outro ângulo aqui em B, eles são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais. Da mesma forma, eu tenho esse ângulo reto aqui com esse outro ângulo reto aqui, que por si só, já que é reto, a gente está vendo que são iguais. Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu posso tirar uma relação disso aí. Os seus lados, eles são proporcionais, né? Os lados correspondentes são proporcionais. O que quer dizer isso? Então, o lado BE, então, o lado BE, a medida de BE, ela está para a medida do lado AD. Então, essa conta vai dar o mesmo resultado se eu pegar CE e dividir por BD. Então, já que esses triângulos eles são semelhantes, quer dizer que os seus lados correspondentes são proporcionais. Ok? Muito bem, vamos aqui, limpando aqui a figura. Vamos lá. Então, qual é a medida, qual é o valor de BE? BE é a distância de B até E. Então, como aqui eu tenho a distância de dois pontos, ele é paralela ao eixo Y, aliás, o eixo X, perdão. Então, aqui basta fazer um módulo da diferença de seus valores. Então, se eu pegar o valor maior e subtrair o menor, de qualquer jeito esse resultado é positivo, então eu dispenso os módulos. Então, aqui eu tenho x3 menos x2, é a distância entre o ponto B e E. O segmento AD. O segmento AD, a distância vai ser, ele também é paralelo ao eixo X, então basta fazer x2 menos x1. x2 menos x1, já que x2 está mais à direita, ele é maior que x1, então eu dispenso o uso dos módulos. Dividido, isso é igual a CE. CE é segmento aqui vertical, ele é paralelo ao eixo Y, e portanto, o cálculo da distância basta fazer y3 menos y2. Como y3 é maior que y2, porque está acima, então não preciso colocar o módulo. Então, eu tenho y3 menos y2. Sobre BD. BD, esse segmento aqui, é paralelo ao eixo Y, basta fazer y2 menos y1. Menos y1. Então, muito bem, eu tenho essa igualdade aqui formando uma proporção, já que esses dois triângulos são semelhantes. Então, daqui, eu posso utilizar, para organizar essa expressão, aplicar aqui a propriedade, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, isso vai ficar assim. Então, eu tenho x3 menos x2 vezes y2 menos y1. Isso vai ser igual a x2 menos x1, que multiplica y3 menos y2. Se eu passar esse segundo membro aqui para cá, eu vou ter a seguinte coisa. Repetindo o primeiro membro, x3 menos x2
vezes y2 menos y1 menos x2 menos x1 vezes y3 menos y2. Então, se eu passei esse para lá, então isso aqui vai ser igual a zero. Então, aqui está aparecendo já o igual a zero. Então, o que acontece aqui? Se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu vou tirar esses parênteses aí todinho. Ok? Então, vamos lá, um por um. Então, x3 vezes y2 dá x3, melhor, deixa eu fazer isso aqui embaixo. Vai me dar x3, y2. Então, eu tenho x3 menos y1. Então, vai ficar menos x3, y1. Agora, eu vou aqui para menos x2. Menos x2 vezes y2 vai dar menos x2, y2. Aí, menos x2 com menos y1, menos com menos dá mais, então vai dar mais x2, y1. Agora eu vou para o outro, menos x2, melhor, antes de fazer a regra de sinal, eu vou fazer esse produto aqui. Então, deixa eu botar ele entre parênteses aqui. Então, menos, botando parênteses. Agora sim, x2 vezes y3 dá x2, y3. Eu tenho x2 vezes menos y2. Então, vai ficar menos x2, y2. Agora, menos x1 com y3 vai dar menos x1, y3. Se fizer menos x1 com menos y2, vai dar menos com menos dá mais x1, y2. Isso aqui é igual a... Eu tenho menos com mais, fica menos. Então, menos x2, y3. Aí, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter mais x2, y2. Aí, menos com menos dá mais de novo. Então, mais x1, y3. E menos com mais dá menos. Então, x1, y2. Tudo isso é igual a zero. Então, vamos lá. Então, vamos observar aqui que tem termos que são iguais. Então, vamos verificar aqui. x3, y2 só tem ele. x3, y1 só tem ele. x2, y2, eu tenho dois. Ó. Eu tenho esse e tenho esse. Como eles têm sinais diferentes, então aqui eles se cancelam. Vamos ver outro. x2, y1 só tem ele. x2, y3 só tem ele. x1, y3 só tem ele. E x1, y2. x1, y2 só tem ele. Então, o que nós temos aqui? Então, vamos agrupar aqui os positivos e os negativos. Os positivos são x3, y2 mais x2, y1 mais x1, y3. Agora, agrupando os negativos. Menos x3, y1 menos x2, y3 e menos x1, y2. Tudo isso igual a zero. Então, essa conta que a gente acabou de... Essa expressão que a gente acabou de montar aqui, ela é equivalente ao determinante formado pelas coordenadas dos pontos. Ou seja, que determinante é esse? x1, y1, x2, y2, x3, y3. E esse determinante, quando a gente calcula ele, então a expressão que a gente obtém é exatamente essa aqui.
Então, a gente está mostrando aqui que, de fato, se os três pontos estão alinhados, né, a expressão que a gente obtém é, de fato, a expressão do determinante sendo igual a zero. Vamos agora verificar se o determinante, né, calculado usando as coordenadas dos três pontos, se ele for igual a zero, né, eu quero mostrar que os três pontos A, B e C eles serão colineares. O que tinha visto anteriormente é que se os pontos são colineares, então o determinante dá zero. Então, o que a gente quer mostrar agora é que se o determinante der zero, então os três pontos são colineares. Então, vamos lá. Lembremos que, se calculando o determinante, né, essa expressão aqui, nós obtemos essa expressão aqui. Né? Então, portanto, se eu pegar um dos seus membros e passar para o outro lado, nós teremos finalmente essa expressãozinha aqui. x2 menos x1, que multiplica y3 menos y2, isso é igual a x3 menos x2, que multiplica y2 menos y1. Então, vamos analisar aqui, já que essa expressão tem que dar zero, vamos analisar aqui os possíveis casos. Muito bem. Então, imagine o seguinte. Imagine que se essa expressão, esse fator aqui, se ele for igual a zero, o que acontece, né? O que acontece com ele? Então, se ele for igual a zero, então imagine o seguinte. Se x3 menos x2 for igual a zero, então aqui, passando o x2 para o outro lado, eu tenho que x3 ele é igual a x2. Legal. O que acontece então? Se x3 menos x2 é igual a zero, então esse lado aqui dá zero, e portanto a minha expressão toda vai ficar assim. Eu tenho que o meu primeiro membro aqui dessa igualdade, x2 menos x1 vezes y3 menos y2, ele dá zero. Então aqui eu tenho duas situações. Se eu tenho um produto de dois números dando zero, é porque ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, vamos avaliar as duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade aqui, eu estou dizendo que o primeiro membro é igual a zero. Então, eu tenho x2 menos x1 igual a zero. Então, daqui eu tiro, passando o x1 para o outro lado, que o x2 é igual a x1. Bom, dizer aqui que x2 é igual a x1, eu tenho que lembrar que eu obtive x3 igual a x2. Então, se x3 é igual a x2 e x2 é igual a x1, então x1 é igual a x2, que é igual a x3. Ou seja, as coordenadas de x dos três pontos são iguais. Então, aqui eu vou ter o ponto A. Como tem coordenada x1 e y1, como os x são iguais, eu vou botar só x. x, y1. O ponto B tem coordenada x2 e y2, como os x são iguais, então x, y2. E o ponto C tem coordenada x3 e y3, então vai ficar x, y3. Então, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho três pontos distintos e colineares. Né? E que como são esses pontos? Eles estão colineares e paralelos ao eixo y, já que a coordenada x dos três são iguais, e eu tenho aqui três pontos de coordenadas diferentes. Então, observamos aqui que se o determinante deu zero, eu obtive aqui nessa primeira situação que, de fato, eu obtenho três pontos distintos colineares. Vamos ver agora a segunda situação, em que o y3 menos y2 ele é igual a zero. Então, aqui a segunda situação,
eu tenho y3 menos y2, isso aqui igual a zero. y3 menos y2 igual a zero, então, passando o y2 para o outro lado, eu tenho que y3 é igual a y2. Então, aqui, como ficariam os nossos três pontos? Então, ponto A, aqui tem coordenada x1, y1, né? Ok, ponto A não muda. O ponto B tem coordenada x2, y2. Mas observe no início aqui que x2 é igual a x3. Então, tem o x2, né? E y2 é igual a y3. O ponto C tem coordenada x3, y3. Mas o x3 é igual a x2. E o y2 é igual a y3. Então, observe aqui que eu tenho o ponto B e o ponto C são iguais. E se são iguais, né, eu deixo de ter três pontos distintos. Então, qual é a conclusão aqui nesse caso? Então, aqui concluímos que se o ponto B for igual a C, não pode ocorrer, pois admitimos termos três pontos distintos, né? Então, aqui nessa situação aqui, não ocorre do determinante dar zero e os três pontos serem colineares. Então, mas vale aqui, eu tenho duas situações, então aqui, de fato, demonstrei nessa primeira situação que se o determinante é igual a zero, né? Então, eu consigo sim três pontos distintos colineares. Vamos agora verificar se nessa expressão, se o y2 menos y1 for igual a zero. Se y2 menos y1 for igual a zero, então, passando o y para o outro lado, eu tenho que y2 é igual a y1. Muito bem. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Então, se essa expressão aqui é igual a zero, então a minha expressão geral vai ficar, então, eu tenho que a expressão do primeiro membro, ela fica igual a zero dessa forma. E ficando igual a zero dessa forma, pode ocorrer duas situações. Ou esse primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Então, vamos avaliar cada um dos casos. Então, se x2 menos x1 for igual a zero, então eu passando x1 para o outro lado, eu tenho que x2 é igual a x1. Então, x2 é igual a x1, como vai ficar então os três pontos A, B e C com essas coordenadas? O ponto A tem coordenada x1, y1. O ponto B tem coordenada x2, y2. Mas observe que x2 é igual a x1. Então, vou escrever x1 e y1 é igual a y2. Então, eu tenho aqui x1, y1. O ponto C tem coordenadas x3 e y3. Então, aqui observe que eu tenho que o ponto A e o ponto B têm as mesmas coordenadas, ou seja, o ponto A é igual ao ponto B. Então, o que acontece aqui? Observe que não pode ocorrer dois pontos iguais, porque estamos admitindo que os três pontos são distintos. Então, vamos avaliar agora a situação 2, que y3 menos y2 ele é igual a zero. Vamos avaliar essa situação. Se y3 é igual a y2, passando o y2 para o outro lado,
eu tenho que y3 é igual a y2. Então, observe que na situação que a gente está avaliando aqui, ó, y2 é igual a y1. Então, se y2 é igual a y1 e y2 é igual a y3, então aqui a gente conclui que y1 é igual a y2, que é igual a y3. Concluímos isso aqui. Então, como ficam as coordenadas dos três pontos nessa situação aqui? Então, observe que o ponto A tem coordenada x1 é y1. Então, aqui eu tenho x1. E como os y são iguais, eu vou botar só y aqui. O ponto B tem coordenada x2, y2. Então, x2. Como os y são iguais, eu vou botar só y. O ponto C tem coordenada x3, y3. Então, x3, como os y são todos iguais, y. Então, observe aqui que eu tenho três pontos distintos. Então, eu tenho três pontos distintos, né? E esses pontos, eles são paralelos ao eixo x, porque todos têm a mesma coordenada y. Então, portanto, eu tenho três pontos colineares. Conclusão aqui. Conclusão, os pontos A, B e C são colineares e paralelos ao eixo x, né, porque tem a mesma coordenada y. Então, vimos aqui que também funcionou. Se o determinante der zero, então eu tenho três pontos distintos e colineares. Vimos anteriormente nos casos em que x3 menos x2 é igual a zero e depois y2 menos y1 é igual a zero. E vimos que nos dois casos a gente obtém, se o determinante for igual a zero, a gente obtém sim três pontos distintos e colineares. Vamos avaliar agora se esses dois caras aqui agora, se eles forem ambos diferentes de zero. Então, a gente obtém o seguinte, passando x3 menos x2 para o lado de cá, eu obtenho essa primeira expressão. Passando y3 menos y2 por outro lado da divisão, temos essa segunda situação aqui. Então, o que teríamos aqui? Então, observe a figura. Observe a figura aqui. Então, eu tenho que uma igualdade de duas frações. Então, aqui eu tenho uma proporção. O que ela está me dizendo? Que x2 menos x1, é esse lado, esse cateto do triângulo ABD, ele está para x3 menos x2, que é esse cateto do segundo triângulo. Está dizendo que essa conta é igual a y2 menos y1, que é o cateto, esse outro cateto aqui, do meu triângulo ABD, está para y3 menos y2, que é esse cateto aqui do segundo triângulo. Então, está dizendo que esses dois triângulos, eles têm lados proporcionais. E, portanto, se tem lados proporcionais, o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo BCE, certo? E se eles são semelhantes, consequentemente, o ângulo alfa é exatamente igual ao ângulo beta. Alfa é igual ao ângulo beta. E se isso ocorre, eu tenho esses dois triângulos são semelhantes, então eu tenho que os pontos A, B e C, eles estão perfeitamente alinhados, eles são colineares. Então, que os pontos A, B e C são colineares. Então, vimos aqui, então, se o determinante for igual a zero, eu obtenho três pontos colineares e distintos, né? Distintos. Vimos aqui que são três pontos distintos. Eu obtenho três pontos colineares e
distintos. Então, vimos que se eu tenho 3 pontos colineares, né, 3 pontos distintos colineares, implica dizer que o determinante vai ser igual a zero. E o contrário também. Se o determinante é igual a zero, eu obtenho 3 pontos distintos colineares. Então, vale a expressão. Para o cálculo, né, para a verificação, se eu tenho 3 pontos distintos, se eu calcular o determinante, né, esse determinante com suas coordenadas, se ele der zero, eu estou garantindo que esses 3 pontos eles estão alinhados, ou seja, eles são colineares, pertencem a uma mesma reta. Tá? E, em contrapartida, se os 3 pontos distintos e pertencem à mesma reta, eles estão alinhados, então eu garanto que o determinante formado pelas coordenadas desses pontos, ele dá zero. Obrigado por assistir. Bom estudo!